Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um programa Opção para a Vida nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Estamos chegando a mais um final de ano, né? Espero encontrar você bem, sua família bem. Fique conosco, o programa hoje está especial. Vamos ouvir uma palavra com o reverendo João Bosco de Moraes. Mas antes, eu quero lembrar a você que no dia 25 de dezembro, segunda-feira, na nossa igreja, a Igreja Congregacional do Calvário, teremos a nossa cantata de Natal a partir das 19h30. Quero convidar todos vocês para esse dia de celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantata de Natal na IEC Calvário, aqui na cidade de Campina Grande. Era por isso que ele fazia essa exortação, era por isso que ele estava mostrando, olha, vejam a diferença está aqui. Vocês devem estar lembrados que muitas vezes há derrames de notas falsas, e a gente sabe que muitas vezes os serviços de casas bancárias têm um cuidado muito grande para que esses valores não sejam trazidos como se fossem verdadeiros quando se tratam de notas falsas. Isso acontece vez por outra, e aí eles têm aquela maneira de analisar, às vezes fazendo com o dedo, né, o tato, se aquela moeda realmente é real, verdadeira, ou se é falsa. Assim devem fazer os cristãos. Inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós encontramos que os cristãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando eles ouviram a palavra, foram conferir para ver se era de fato aquilo que eles estavam ouvindo, se batia com a doutrina dos apóstolos. Vocês devem estar lembrados, Atos capítulo 17. Então os cristãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles fizeram essa conferência para ver se realmente era de fato aquilo que eles estavam ouvindo e aprendendo. De sorte que nesse capítulo, Paulo vai tratando disso aos pouquinhos para que fique bem claro a diferença entre o que é verdadeiro, o comportamento dos cristãos autênticos, inclusive daqueles indivíduos que estavam se infiltrando na igreja, em detrimento do que o apóstolo Paulo estava ensinando. Isso não é diferente hoje, irmãos. Você pega alguns ensinos aí de pessoas que realmente estão ensinando a guardar o Shabat, né? Mostrando que se você não guardar você está perdido, coisas assim que você já sabe que não passam de heresias. No versículo 8, para a gente não perder muito tempo, no versículo 8 Paulo continua, e aqui ele diz o seguinte: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Havia também acusações contra o apóstolo Paulo de que ele era um mercenário, de que ele explorava o povo, explorava os cristãos, explorava as igrejas. Então Paulo percebeu que essa acusação em Tessalônica estava sendo tão desagradável contra o ministério dele, que ele preferiu não receber nada, nenhuma prebenda, nem salário, nem nada. Lá em Tessalônica, enquanto ele estava lá, a primeira vez ele descreve isso, por 2 vezes os cristãos de Filipos, sabendo que Paulo realmente vivia e dependia do ministério, mandaram ofertas para Paulo, para o apóstolo Paulo. Então, ele lá em Tessalônica não recebia por conta desse comentário contra ele. Então havia alguns inimigos de Paulo que acusavam-no de ser mercenário. Não é diferente hoje, meus irmãos. Quantos de nós pastores lá fora temos a fama de que somos exploradores, que estamos comendo a lã das ovelhas, que somos mercenários, que somos exploradores, que enriquecemos às custas das ovelhas? Isso a gente ouve direto. Não é diferente hoje não. Não pense que é diferente. Porém, meus irmãos, Deus estabeleceu em sua palavra
que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, tenha o seu soldo, tenha o seu salário digno, porque a Bíblia diz inclusive, não amordace a boca do boi enquanto debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então lá em Tessalônica, Paulo inclusive desde Atos capítulo 18, versos 2 e 3, ele quando chegou em Corinto, ele encontrou um casal chamado Áquila e Priscila, e esse casal eram fabricantes de tenda, mesma profissão de Paulo. Então eles fizeram uma sociedade, e Paulo vivia muitas vezes do seu suor, daquele trabalho que ele exercia como fazedor de tendas. Ele diz isso inclusive, não é? Escrevendo em uma de suas epístolas. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Atos capítulo 20, versículo 4, nós encontramos, portanto, Paulo fazendo um comentário sobre essa sua profissão. Ele diz: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo não estava querendo, meus irmãos, com essa atitude, ensinar que os líderes, os pastores, ou aqueles que pregavam o evangelho, não tivessem o direito de ter seu salário, de ter seu sustento. Paulo não está ensinando isso quando ele diz aqui no versículo 8, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo estava dando uma resposta àqueles críticos, aqueles comentários que estavam sendo circulados contra ele ter o seu meio de condição de sobrevivência. E é por isso que ele não recebeu salário algum lá na igreja em Tessalônica. Outra coisa também interessante é que ele mesmo, por cerca de 2 vezes, como já citamos, recebeu ofertas lá enviadas pelos cristãos de Filipos. Vale salientar, irmãos, que sempre existiu e nunca vai deixar de existir esse tipo de comentário contra os ministros, contra pastores, contra líderes que dependem do ministério, que vivem do ministério. Sempre vai acontecer, nunca deixou de haver e nem vai deixar, jamais. Porém, importante é que aquele que está vivendo, dependendo da igreja, do seu sustento, ele viva de forma digna, para que faça a diferença daqueles que são exploradores, porque há muita gente explorando aí o povo de Deus, viu, gente? Há muita exploração, a gente sabe disso. Há muitos indivíduos que estão sugando mesmo, tirando a lã das ovelhas. Esses tais não são ministros de Cristo. E aí onde a gente vê a diferença. Por isso que eu falei, o crente crucificado em Cristo faz a diferença em toda a sua maneira de fazer a obra de Deus. No verso 9, ele diz: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, dando mais uma ênfase, que ele, pelo fato de não estar recebendo, não quer dizer que o líder deve ser o primeiro a dar o exemplo com relação à sua maneira de trabalhar e também de ser dedicado em oferecer a sua vida, os dons, os talentos, as suas energias, o seu vigor, o tempo, porque muita gente pensa que o tempo do pastor é quando ele está aqui no púlpito pregando. Muita gente pensa que o pastor restringe-se a estar 2 horas de culto, seja no domingo à noite, seja na terça-feira, seja no estudo bíblico como esse, mas aquele que vive do ministério e depende do ministério, é 24 horas, irmãos. É 24 horas. Às vezes, na escalada da madrugada, o telefone toca, alguém chorando do outro lado da linha: pastor, minha mãe morreu, ore por mim. Pastor, meu filho foi acidentado agora mesmo. Eu estava ontem conversando com a doutora Olga, fui fazer um retorno, e eu estava dizendo a ela, que ela está dizendo: pastor, esse problema de cobreiro
muitas vezes é proveniente de estresse, muita preocupação, muita coisa. E eu disse: é verdade, doutora. A gente às vezes fica sobrecarregado pensando na solução de um problema. Quando a gente pensa que um problema está sendo solucionado, estoura outra acolá. Quando aquele for resolvido, já tem outra ali para a gente ter assim, e ter vigor e ter energia. E outra coisa, a gente não pode passar isso para a igreja. A gente tem que suportar, a gente tem que realmente encarar isso aí com naturalidade. Isso faz parte do ministério, isso é os ossos do ofício. Aí eu disse para ela, olha, às vezes já aconteceu comigo que eu estava numa festa de casamento, celebrei uma festa de casamento e saí dali para ir para um cortejo fúnebre. Isso é um choque térmico para o pastor. Isso é um choque térmico. Você sai de um ambiente, todo mundo contente, sorridente, cantando parabéns e vivas e todo mundo naquela empolgação, e você sai desse clima para ir para um ambiente que está ali, comoção, choro, lágrimas. Alguém perdeu um filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa, abruptamente, repentinamente, e você tem que naquela hora trazer uma palavra de conforto para aquela família. Então ser um ministro não é coisa fácil para qualquer um, não. Tem que ter chamada, tem que ter vocação, e Deus dá essa condição para que ele possa então suportar isso que eu estou falando aqui para vocês. Então nesses versículos aqui, Paulo está no verso 9, não porque não tivéssemos esse direito, quer dizer, de receber os proventos, mas termos em vista oferecer-vos exemplo. Paulo está dizendo: eu preciso de passar para vocês o exemplo de alguém que realmente está comprometido com Deus, diferente daqueles que não têm esse compromisso. Então o líder deve ser o primeiro a dar o exemplo, ser exemplo no modo de viver, em santidade, em responsabilidade, em fidelidade, ser fiel a Deus, entregar o dízimo do Senhor. Não se admite que um ministro, um pastor, um líder que está à frente do rebanho de Deus ensina e ele mesmo é o primeiro a não dar o exemplo. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, diz: se você não tem condições de dirigir, administrar a sua casa, como é que você vai ter condições de dirigir ou administrar a casa de Deus? E ainda no verso 2 ele diz que o ministro seja irrepreensível. Coisa muito difícil para qualquer líder, realmente ser irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Portanto, irmãos, Paulo está mostrando aqui a diferença do cristão, do líder, do pastor. E a diferença é essa: ele foi crucificado em Cristo, então vai fazer diferença. Se não faz diferença, é porque não foi crucificado em Cristo. Quando você vê um ministro, um pastor, seja um simples crente, que não está fazendo diferença nenhuma com relação à vida mundana, pode ficar com a interrogação bem grande no seu coração que essa pessoa tenha nascido de novo. Pode ficar, você não está pecando não, porque Jesus falou: pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar má fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. No verso 10, Paulo diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por que Paulo está dizendo isso aqui? É que esses crentes que não queriam trabalhar, alguns estavam esperando Jesus voltar, disse: eu não vou trabalhar não vou estudar, não vou fazer mais nada porque Jesus está chegando, né? Eles se tornavam preguiçosos, ociosos e dependentes de quem tinha condições para dar a guarida, dar o pão, da comida. São determinados indivíduos que se tornam parasitas. Vocês já viram falar em parasita? Não é? Então, são crentes parasitas. Encosta ali, fica ali, quem está explorando você, dá uma ajuda, uma oferta, seja lá o que for. Então, Paulo está mostrando, irmãos, que isso não poderia acontecer na vida da igreja. Crentes ociosos, preguiçosos, né? Devido a alegarem que Jesus estava voltando, então não vou mais fazer nada, vou ficar parado. Reverendo Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, ele costumava dizer isso, ele pregava muito isso quando falava sobre a volta de Jesus. Ele dizia uma coisa que a gente não consegue esquecer. Ele dizia: o cristão deve estar esperando Jesus, materialmente falando, como se ele vier daqui a 100 anos. Então, se você está construindo uma casa, continue construindo. Se você está se preparando para fazer o vestibular, concluir o seu curso, continue.
Se você está se preparando para casar, faça um enxoval de noiva, faça um enxoval, faça tudo, prepara. Agora, ele dizia, espiritualmente falando, eu devo estar esperando Jesus como se ele viesse hoje. Materialmente, como se ele venha daqui a 100 anos, mas espiritualmente, como se ele venha hoje à noite. Amém, irmãos? Então, isso é importante para que você veja que a diferença está em você, está em comunhão com Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Sabe que hora você vai morrer? Você sabe em que circunstância você vai morrer? Você sabe se vai receber o ano novo? Tem muita gente que não vai emplacar 2024. Eu não sei também não. Agora, nem por isso vou deixar de continuar trabalhando, dormindo, indo me deitar, me acordar, levantar, ir à feira, fazer a feira. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Eu não sei que hora eu vou partir, nem em que circunstância eu vou morrer. Agora, por isso eu vou ficar parado, vou ficar de braço cruzado, eu vou morrer e eu não sei que dia vai ser, então não vou fazer mais nada. Não, não é isso. Da mesma forma, esperando Jesus, devemos continuar firme fazendo a obra do Senhor. No versículo, portanto, 11, Paulo continua mostrando a diferença, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Irmãos, eu achei muito interessante essa colocação que eu vi de um comentário, ele dizendo o seguinte: em todo tempo existiu e existe nas igrejas pessoas que têm o costume de se intrometerem na vida alheia. Sabe quem são essas pessoas? Fuxiqueiras, fofoqueiras. E já havia isso naqueles dias, não é de hoje, sempre houve isso. E Paulo está mostrando aqui, pois de fato, verso 11, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Pela terceira vez ele usa essa expressão, agora, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Não tem o que fazer, né? Estou me lembrando aqui, pastor Júnior, de pastor que está lá ele era pastor em Macaparana, e hoje está no sertão, Marconi. Ele conta uma história, ele ainda está vivo, né? Que um certo homem estava construindo uma casa. O homem estava construindo uma casa. Então, enquanto ele estava construindo, chegava um e dizia: olha, essa porta deveria ser mais estreita. Chegava outro e dizia: essa porta poderia ser mais larga um pouquinho. Chegava outro e dizia: essa janela aqui poderia ficar naquele canto de lá, essa parede aqui do quarto podia ficar dar mais espaço, essa suíte não podia melhorar aqui o espaço. Cada um chegava lá e dava um pitaco. E aí ele começou a pintar a casa, e depois chegava a dizer: essa casa podia ser pintada com tal cor. Mas espera aí. E ele ia sempre ouvindo os pitacos das pessoas e desmanchava a parede, botava janela, tirava a porta, botava a porta. E aí ele disse: eu nunca vou terminar essa casa. Quando foi um dia, ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou construir outra casa vizinha a essa. Aí começou a construir. As pessoas chegavam lá, ele nem tinha terminado a outra, deixou quase em fase de acabamento. Então, quando chegavam lá na outra casa que ele começou a construir, aí um chegava e dizia: essa porta precisa de você mudar aqui, daqui para ali, para acolá. Ele dizia: olha, a casa do pitaco é aquela ali. A casa do pitaco é aquela ali, essa daqui não, essa aqui é do jeito que eu vou. Então tem pessoas que parece que se sentem bem em estar se metendo onde não lhe cabe. E tem uma coisa, irmão, tem pessoas que se metem na vida de um casamento e termina contribuindo para o casamento seja desmanchado. Não é brincadeira não. Então pessoas que parece que têm diploma de fazer esse tipo de coisa. Então Paulo estava aqui no verso 11 dizendo: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Aí eu tenho aqui
eu tinha anotado aqui alguns provérbios. Provérbio é riquíssimo. Provérbios capítulo 6, verso 6, inclusive ele fala isso aqui, né? Pessoas desocupadas, pessoas que ficam ociosas, né? E preguiçosas também. Capítulo 6, verso 6 diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Capítulo 21, versículo 25: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 26, 15: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Pelo amor de Deus. O cara é tão preguiçoso que quando vai comer tem preguiça de pegar a colher e trazer a boca. Já pensou? O provérbio diz isso. Então esse tipo de indivíduo, muitas vezes, ele passa a ter uma influência desordenada e influencia muita gente. E tem pessoas que gostam desse tipo de coisa, né? E alimentam esse tipo de coisa. No versículo 12, estamos caminhando para terminar, Paulo continua dizendo: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Eu queria ler, em complemento a isso, o que Paulo escrevendo na primeira carta, inclusive, no capítulo 4, que ele já falou disso anteriormente, versos 11 e 12, Paulo conclui, 1 Tessalonicenses 4, verso 4, capítulo 4, versos 11, capítulo 4, versos 11 e 12, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Porque isso é fácil de se espalhar, irmãos. Isso às vezes toma conta da cidade. E você sabe disso. Tem pessoas que dizem: fulano é um preguiçoso, fulano é um vagabundo, fulano é um oportunista, fulano é um aproveitador, fulano é um vagabundo, não é? A gente sabe que isso é fácil da pessoa pegar essa fama. E na igreja de Tessalônica havia esse tipo de gente que estava tendo esse comportamento. Por isso que ele fala aqui: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Façam diferença, sejam diferentes. Você foi crucificado com Cristo. Não viva em função de explorar os outros. Viva a sua vida de modo digno. Muito bem, meus queridos, que palavra abençoada, edificante que acabamos de ouvir agora com o reverendo João Bosco de Moraes. Quero convidar você amanhã, mais uma vez, programa Opção para a Vida, logo cedo, aqui no canal do YouTube e nas demais plataformas e na TV também. Espero todos vocês, um grande abraço, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.